Nos ensina a te adorar, até que a tua glória venha, Pai. Faz ser uma igreja, Pai, nessa cidade que ora a ti. Pai, nós não queremos uma igreja cheia de pessoas vazias, Pai, mas nós queremos uma igreja cheia da tua presença. Nós não queremos estar no lugar, Pai, onde o Senhor não está. Ontem nós falávamos disso. Ontem nós estávamos na cidade de Coromandel e nós falávamos: Senhor, eu não quero estar no lugar onde o Senhor não está. Não interessa quem está aqui, se o Senhor não estiver aqui. Só nos interessa a tua presença, Senhor. Só nos interessa a tua glória neste lugar, Pai. Nos ensina a falar contigo, Pai. Quantas e quantas vezes, Pai, nós temos assuntos para falar horas e horas, até mal dos nossos próprios irmãos. Mas nós temos dificuldade às vezes de orar 10 minutos da tua presença. Nos ensina, Espírito Santo, a gastar tempo contigo. Eu não quero sair dessa terra, Pai, sem te apresentar nada. Eu abro mão, Pai, de uma igreja bonita, eu abro mão de uma igreja cheia, mas eu não abro mão da tua presença na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Mais que ter, Senhor, nós queremos ser, em nome de Jesus. Mais que ter, nós queremos ser o que o Senhor quer que nós sejamos. Aleluia. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu ia chamar nossa irmã e minha esposa linda, mulher de Deus, mulher que Deus me deu de presente. Vai estar trazendo uma palavra ao nosso coração nessa noite. Estenda suas mãos para cá. Quero te dizer que hoje é ela que vai trazer a palavra, amanhã vai ser você, em nome de Jesus, amém? Que nessa casa nós não temos preferidos, não temos prediletos, mas nós temos filhos de Deus aqui em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por essa mulher de Deus, a qual o Senhor permitiu que caminhasse comigo. Abençoa a sua vida agora, Pai. Fala, Pai, através da vida dela. Fala, Pai, através da boca dela no nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Usa ela, em nome de Jesus, nessa noite, conforme a tua palavra, para falar conosco. Em nome de Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu queria falar com vocês hoje sobre o filme do Rei Leão. Alguém assistiu o filme do Rei Leão? Eu queria começar com vocês hoje por uma parte que eu acho uma das cenas mais tristes do filme, que é onde Scar, que é o tio do Simba, ele cria toda uma mentira, ele monta toda uma cena para ele acusar Simba da morte do pai. E ele começa a acusar Simba, ele fala: você matou seu pai, você matou o nosso rei. O povo, ninguém vai te perdoar. Aí Simba então foge. E eu queria falar com vocês hoje: não fujam do propósito de Deus para vocês. Fale isso pro irmão que está do seu lado essa noite. Eu queria falar para vocês: não dê ouvido a críticas, a mentiras, a difamações, a tantas outras coisas que o pessoal aí inventam sobre nós. Então a gente não tem que dar ouvido a esse tipo de coisa. Nós somos filhos de Deus e Ele nos ama sim, independente de todos os nossos erros. O inimigo sempre ele vai tentar nos acusar, ele sempre vai criar situações para que nós venhamos desistir. Mas até a gente se achar indigno de ser chamado filho de Deus, mas Ele sabe que nós não somos perfeitos, nós somos falhos sim. Perfeito é só Jesus e Ele sabe muito bem disso. E apesar de tudo, Ele nos ama. E tem uma frase que eu gosto muito e ela diz assim: quando você se sentir culpado, não corra de Deus, corra para Deus.
eu queria dar 2 exemplos bíblicos sobre pessoas que fugiram do propósito que Deus tinha para a vida delas. E o primeiro exemplo é de Jonas. Ele fugiu do propósito que Deus tinha na vida dele e ele teve que ficar 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe. E o segundo exemplo é de Sansão. Sansão fugiu do propósito de Deus e ele teve que morrer para que o propósito de Deus se cumprisse. Eu queria dizer para vocês que nós não venhamos permitir que isso aconteça na nossa vida. Que nós venhamos estar cada dia mais cumprindo os propósitos que Ele tem para a nossa vida. E tem outra coisa que eu queria falar com vocês, é quando fugimos do propósito de Deus, não temos uma identidade. Quando Simba fugiu do propósito que Deus tinha para a vida dele, ele fugiu para o deserto. E lá no deserto, Timão e Pumba encontraram com ele. E eles passaram a apresentar para ele a filosofia de vida deles, que era Hakuna Matata. Eles falam uma frase que é bem engraçada, mas é verdade. Quando você dá as costas para o mundo dá as costas para você. E quando a gente dá as costas para os nossos problemas, né? A gente está negando eles. E é por conta desse pensamento que muitas pessoas estão vivendo uma vida de mentira. Uma vida onde que os nossos conflitos pessoais estão escondidos. A nossa real... a gente não vive uma vida de acordo com a nossa real identidade. E quando ele está lá vivendo com Timão e Pumba, ele começa a comer barata, inseto, esse tipo de coisa que eles comiam lá. E ele é um animal 100% carnívoro. Ele é um leão. Pelo amor de Deus, não tem como um leão comer uma barata. Não existe isso. E as atitudes dele, os comportamentos que ele estava tendo, não tinham mais, não diziam a respeito sobre quem ele era. E eu ouvi uma frase esses dias, eu achei muito interessante. Ela diz que por que enfrentar as suas feridas se você pode colocar uma máscara e fingir que é feliz? E muitas vezes nós vivemos a vida de mentiras, né? Igual eu disse. E Deus, Ele quer que nós nos acheguemos cada dia mais a Ele, com nossos corações limpos. E a vontade dEle para a nossa vida é limpar todo o nosso coração, é curar todas as nossas feridas e restaurar a nossa verdadeira identidade. E então Simba, ele estava vivendo lá a sua vida de mentira e chega alguém lá que vai buscar ele, e é a Nala. E nesse ponto eu queria falar sobre 2 assuntos com vocês, que é a Nala, ela era uma amiga de infância dele, mas ela também era a prometida dele. Era a mulher que Deus escolheu para se casar com ele. E quando ela chega, ela fala tudo de cara, ela fala toda a verdade para ele e ela quer que ele volte para assumir o reinado dele. E quando Deus, ele criou as mulheres, a palavra que ele usou para Eva foi auxiliadora. E essa mesma palavra, a original dessa palavra, o salmista usou para falar sobre o próprio Deus. Ele diz que Deus é o meu auxílio. E essa palavra foi a palavra que Deus usou para nos definir. Nós somos criadas para ser influenciadoras. É claro que tem pessoas que usam essa influência para o lado errado, para o mal, como Dalila, Jezabel, várias outras. Mas quando a mulher está realmente em sintonia com o Espírito Santo, ela é verdadeiramente uma leoa. E ela é usada como um instrumento de Deus para destravar a vida dele.
ela é usada para abrir os olhos dele, ela é usada para lembrar ele do real propósito da vida dele. E ela é usada para resgatar o governo que há dentro dele. Outro ponto que eu queria destacar com vocês sobre quando ela chega em Simba é você andar com pessoas que vão te impulsionar. Primeiro eu queria falar com vocês. Quem já ouviu a história do Patinho Feio? Acho que a maioria já conhece a história do Patinho Feio. Ele vivia era um cisne e ele vivia com vários patinhos. E ele se achava feio porque ele era diferente de todos os outros patos. Mas um dia ele entendeu que ele não era feio. Ele só era um cisne. E é isso que a gente tem que entender. A gente é um cisne, a gente não tem que ficar andando com pato. A gente tem cisne anda com cisne e pato com pato. A gente tem que escolher sim com quem a gente vai andar. E a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 10, está escrito: Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Eu poderia me lavar neles e ficará limpo? E voltou-se com muita indignação. Então se chegaram a eles os oficiais e disseram: Meu pai, se te ouvisse dito ao profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: Lava-te e ficarás curado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Nessa palavra, Naamã estava procurando a sua cura. E foi exatamente o que ele encontrou. Mas eu acho que se ele não tivesse com aquelas pessoas naquele lugar, talvez ele não teria sido curado. Porque foi aquelas pessoas que influenciaram. Elas falaram, ele não queria ir mergulhar no Rio Jordão. E eles falavam para ele: vai lá, vai dar certo e tal. Eles estavam incentivando Naamã a se lavar. Eu acho que se fosse outras pessoas, talvez não fariam isso, porque ele era maior do que eles. Talvez eles estavam dizendo: tomara que essa lepra mate ele, para que eu possa me sobressair nessa situação, para que eu possa ser como é que fala? Aprovado, subir de cargo lá onde, né, eles estavam. E voltando à história lá de Simba, quem convence sempre nós é o Espírito Santo. E a Nala, ela deixou ele com a pulguinha atrás da orelha. Mas ele ainda não estava certo, ele não estava convicto do que ele ia fazer ainda. Então, chega um macaco, que para mim, vamos dizer que ele é o pastor do filme, ele é o pastor. Ele chega em Simba e fala para ele assim: eu conheço seu pai. Simba fala assim: acho que você queria dizer que você conhecia o meu pai. Ele fala: não, eu conheço seu pai. Vem, eu vou te levar lá onde ele está. E ele sai correndo no filme com ele lá nas florestas lá e chega num lago. E lá no lago ele fala assim: Simba, olha aqui, olha dentro do lago que seu pai está aí. Aí ele olha, e quando ele vê o reflexo dele mesmo. E ele fala: esse sou eu, não é o meu pai. E o macaco, ele vai e fala para ele assim: olhe novamente. E quando ele olha, ele não vê mais ele vê o pai dele. E quando ele vê o pai dele,
eu queria falar com vocês que quando ele vê o pai dele, ele vê que o pai dele está dentro dele. Ele se achava sozinho o tempo todo, mas ele não sabia que o pai dele estava dentro dele. E quem é o pai que está dentro de nós? Senão o próprio Deus, né? E muitas vezes a gente fica sentindo sozinho, sentindo sem ninguém, solitário, sem ninguém para desabafar, sem ninguém para conversar, mas o próprio Deus habita dentro de nós. Então que a gente possa entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e falar com Ele, porque Ele vai nos ouvir, é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos auxiliar. E quantas vezes, e nessa parte aqui, quando ele está lá olhando para o lago, que ele vê o pai dele, ele escuta do céu a voz do pai dele falando para ele: lembra-te de quem você é. E quantas vezes nós mesmos precisamos que Deus fale conosco para a gente se lembrar de quem nós somos nele. Quantas vezes nós já precisamos ouvir isso? E ele fala: lembra-te de quem você é. E depois disso, a voz dele vai sumindo e Simba vai ficando desesperado. Ele fala: meu Deus, pai, não me abandona. Você me abandonou uma vez, não me abandona novamente. E o pai dele fala, pela última vez ele fala assim, eu não te abandonei e nunca vou te abandonar. Eu não te deixarei e nunca vou te deixar. E Deus também foi como Ele fez com a gente. Ele nunca nos deixou, que a gente possa se lembrar disso a cada dia mais. Ele deixou pra gente o Espírito Santo, que é o nosso amigo, nosso conselheiro. Ele está sempre com a gente tem livre acesso e muitas das vezes a gente prefere ir para a internet, prefere chegar em um amigo e falar sobre a nossa vida e contar nossos problemas. Pessoas que infelizmente não vão nos ajudar, senão o próprio Deus. E por último, quando a gente pensa que está tudo resolvido lá na família de Simba, lá que ele vai voltar e vai ser rei novamente, o filme mostra pra gente que quando ele chega lá, ele tem conflito. Ele tem o tio dele confrontando ele novamente, dizendo que ele matou o pai dele e que ele começou a se sentir culpado novamente. E a partir desse momento, Scar fala pra ele que é o tio dele. O tio dele fala pra ele que ele matou o pai dele. O tio dele matou o pai dele. E quando ele escuta essa verdade, é que ele é liberto. Ele é liberto da culpa, ele é liberto das acusações, ele é liberto de tudo aquilo que travava a vida dele. E a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Somente quando ele conheceu essa verdade que ele foi liberto. E a verdade vem tornar a vida de Simba e ele consegue derrotar Scar. E só assim ele é o novo rei lá do coisa deles. E toda vez que o inimigo, toda vez que a verdade de Deus aparece, a mentira do inimigo desaparece. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês essa noite. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.